Jesus diz: os meus cristãos não fazem ideia e as minhas palavras não são levadas a sério. 17 de novembro de 2016. Palavras de Jesus à irmã Claire, falado por Sherry. Jesus começou: Claire, existem estações. Assim como no mundo natural, há outono, inverno, primavera e verão. O mesmo acontece no mundo sobrenatural. Como é abaixo, assim é acima. É por isso que eu vos disse que tudo o que ligardes na terra também estará ligado no céu. As tuas preocupações são legítimas e eu não as rejeito, mas não servirias a mim nem ao meu rebanho se não seguisses as minhas estações e as minhas instruções. Este não é o momento de atrair almas para a sala nupcial, embora eu nunca perca o meu desejo pela minha noiva. Nunca. Existe uma dor constante no meu coração devido à nossa separação e eu anseio tanto pelo dia em que estaremos unidos. Mas todos vocês estão neste momento numa zona de guerra. Todos os que seguem o teu canal estão sob ataque, por vezes sem interrupção. Embora eu conceda pausas para descanso e embora pareça tão sombrio e difícil, isto é bastante necessário para a sobrevivência das almas e para o fruto que colheremos juntos. Eu odeio o reino demoníaco e falar sobre isso deixa-me doente, mas muitos dos meus cristãos não têm ideia do que estão a enfrentar. Esta é uma época de preparação e fortalecimento, e sem isso eles tropeçarão e sentir-se-ão abandonados por mim. Se vocês fizeram bem em aceitar o sofrimento por minha causa e pelo mundo, mas há outro sofrimento que realmente não é necessário, e esse é o sofrimento que resulta dos vossos pecados. Portas abertas permitem a entrada de um mundo de dor, e eu ensino a todos vocês como manter as portas fechadas para o reino demoníaco. Nem todos são chamados a ser servos da libertação, mas todos vocês são chamados a manter-se puros e imaculados do mundo, exatamente como está escrito no livro de Tiago. Se alguém entre vós pensa ser religioso e não controla a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as suas viúvas nas suas aflições e manter-se imaculado do mundo. Como você viu hoje e ontem, ter muitas pessoas dá muito trabalho. Lavar, dobrar, guardar, arrumar espaço para tudo e todo o esforço que dá a ter de consertar as coisas. Foi um momento educativo em que você pôde repensar o seu compromisso com o mundo, Claire. Foi também uma daquelas oportunidades de que falei há alguns dias. Algo que podes sacrificar para o progresso do teu país. Lamento que este tempo pareça tão sombrio e terrível para vós, mas é necessário se quereis crescer espiritualmente. Tal como eu preguei desde o início, se seguirem os ensinamentos das bem-aventuranças e os meus ensinamentos sobre amar o próximo e separar-se do mundo e da sua natureza desejosa, poderão viver esta vida muito mais facilmente, sem precisarem de ser libertados. Mas as minhas palavras não são levadas a sério, Claire. Se reconhecessem a importância do que eu vos ensinei nas Escrituras, viveriam de acordo com elas até ao último detalhe, mesmo que isso fosse bastante difícil. Não se permitiriam tirar a liberdade de sair da segurança do curral das ovelhas, ou mesmo olhar por cima da cerca, por terem cuidado em não se envolver em coisas negativas ou assumir uma atitude ruim. É uma tarefa árdua superar a vossa carne e viver uma vida santa. Esse é o verdadeiro inimigo que tendes de vencer todos os dias da vossa vida. Uma tarefa árdua para a qual não fostes preparados desde a infância. Muito rancor e ódio são comuns no ambiente doméstico. As crianças aprendem com os seus modelos e os pais transmitem a sua hostilidade aos seus filhos.
O que estou a dizer aqui é que sei que isto não é agradável nem necessariamente edificante, a menos que levarem o arrependimento tão a sério como lhes peço. Então haverá uma paz sagrada, uma alegria sagrada e frutos muito sagrados. Meus queridos, anseio que os vossos sofrimentos cheguem ao fim. Vocês preferiram-me ao mundo e agora precisam conscientemente eliminar do vosso comportamento os caminhos mundanos que vos seduzem e vos prendem a Satanás. Eu não vos amo nem um pouco menos. Se alguma coisa mudou, foi que sinto cada vez mais compaixão e amor por vós, porque parece ser importante o suficiente para vós mudar e porque estáis realmente a trabalhar arduamente essa mudança. Muitos de vocês perguntam por que essas coisas tristes aconteçam com vocês e eu tento explicar o motivo. Porque existem problemas de saúde, porque existem inconveniências, porque existem altos e baixos emocionais. Eu quero ver essas coisas chegarem ao fim, mais do que vocês, e é por isso que vos ensino como os vossos corações se sujam, como a doença entra nos vossos corpos, como os planos que gostariam de fazer são bloqueados, a verdadeira resistência nas vossas vidas. Eu ensino-vos isto e também vos ensino como vos podeis libertar. Lamento, mas esta não é uma tarefa agradável e fácil, mas no final ela produzirá frutos perfeitos e belos e uma relação mais profunda comigo, com o meu espírito e com o meu Pai. Sentireis uma alegria cada vez maior na minha presença quando vos separardes da atitude e da mentalidade mundanas que vos destroem por dentro e por fora. Quando tiverem aprendido estas coisas, serão enormemente abençoados ao aplicá-las, e eu serei capaz de promovê-los a serviços com os quais apenas sonharam. Sim, serão capazes de suportar o peso sem cair. Os vossos corações estarão bem preparados e não serão cegos para o vosso próprio interior e para o que carregam convosco. Muitos de vocês estão neste canal porque desejam mais profundidade espiritual e querem crescer nesse sentido. Se eu lhes proporcionasse vestidos de noiva e viagens de conto de fadas pelo céu, vocês nunca abordariam as coisas que precisam ser purificadas antes de poderem viver no céu. No entanto, as viagens ao céu aumentarão entre vós para vos encorajar nesta longa e difícil jornada. Eu vos consolarei, mesmo agora, quando tendes mais dificuldades. Muitos de vós me veem enquanto eu vos abraço. Eu olho para vós com tanta compaixão. Este é o meu coração. Que marido não sofre quando a sua esposa sofre? Sim, eu sofro convosco, e por isso desejo que saibam e compreendam como abrem as portas ao sofrimento e o que devem fazer para não as abrir. O vosso inimigo veio com uma intenção de matar, roubar e destruir, e também para manchar e contaminar a nossa doce relação. Por isso têm de aprender como ele age, para protegerem-se a vocês próprios e aos vossos entes queridos. A ignorância e a inconsciência não são felicidade, são desastre. Por isso, por favor, sejam pacientes comigo, enquanto vos revelo como o reino demoníaco age contra vocês, e quando caírem, como se levantarem imediatamente, antes que a queda se transforme numa fortaleza. Eu sou o vosso Salvador amoroso e fiel, amo cada um de vós, e se isso não fosse importante para a nossa felicidade, nunca o traria a vossa atenção para que refletissem sobre isso. Por favor, sejam pacientes e honrem-me, levando isto a sério. Aprendam a vir a mim diariamente e permitam que o meu espírito lhes mostre cada pequena corrupção em seus corações. Vocês serão muito mais saudáveis e felizes.